Vamos orar, irmãos. Soberano Senhor, nós te agradecemos e louvamos a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela forma como o Senhor nos manteve ante a Tua casa. Santo Deus, nós agora te pedimos alegremente que nos dê a graça de possuirmos oficiais fiéis na Tua casa, homens que assumam a responsabilidade que é derivada da Tua palavra e que sejam hábeis no trato com aquilo que o Senhor ordena no Evangelho. Aqueles que são levantados ao serviço, que sirvam, portanto, ó Deus, conforme o Senhor pré-ordena no Teu Evangelho, guardando a Tua casa e fazendo com que o culto e os necessitados possam ser alegremente atendidos. Santo Senhor, nós pedimos ainda por presbíteros, que o Senhor levante homens que possam servir com diligência e apego à Tua palavra e ao Teu Evangelho, que ensinem aos Teus filhos, às Tuas ovelhas, os santos e retos caminhos oriundos da Tua santa vontade. Santo Senhor, nós ainda queremos Te agradecer pelo trabalho de ontem para com as Tuas servas, para com as Tuas filhas. O Senhor a tudo livrou, o Senhor a tudo abençoou. O Senhor, portanto, fez conforme o Teu desígnio, e tudo, portanto, foi para a Tua glória. Deus amado, agora, Senhor, nesse presente momento, dar-nos a alegria de ouvirmos o Teu Evangelho, a alegria solene de escutar a Tua voz e aprendermos através do Teu conselho, a andarmos fiel e retamente nos Teus caminhos. Em Cristo agradecemos e Te louvamos. Amém. Irmãos, vamos nos assentar. E nesse momento nós temos a pregação do Evangelho no livro de Números, capítulo 13. Certamente você já deve ter ouvido o perigo que corre quando você ouve de alguém uma palavra completamente distorcida. Certamente todos nós já passamos por isso, de você ouvir de alguém uma palavra, e quando você vai atrás disso para saber se de fato as coisas são assim, você acaba ouvindo a verdade e a realidade e descobre que nem tudo aquilo que lhe contaram corresponde à verdade. É justamente esse o tema do capítulo 13 do livro de Números. Nem tudo o que contam verdadeiramente assim o é. E o livro de Números traz para a gente, irmãos, o perigo da distorção da verdade. Talvez seja esse o assunto central que nós temos aqui no capítulo de número 13. Segunda coisa, e talvez não menos relevante, nós temos na entrada do capítulo de número 13, o Senhor ensinando aos filhos de Israel a sempre se manterem em prontidão. Afinal de contas, irmãos, um bom povo ou um bom exército, ele está sempre pronto para agir em qualquer momento, inclusive quando estão em sono. O Senhor desperta, ou o povo é despertado, justamente para servir. Eu lembro que, já falei aqui na igreja, tem um canal de YouTube que, vez por outra, eu estou assistindo. E eu gosto das informações que são passadas naquele canal, parecem ser bastante verdadeiras, né? Correspondentes à verdade. E certa vez o narrador, portanto, deu uma informação de que os melhores exércitos do mundo estão sempre em prontidão. E a qualquer momento do mundo, né, eles podem ser despertados para agir em favor da sua pátria, em favor do seu país e, portanto, defender as causas e os interesses de uma determinada nação. Essa lição de prontidão, eu não sei de onde ela vem, mas o livro de Números, capítulo 13, já enfatizava de que os filhos do Senhor sempre são chamados a estarem em prontidão.
Me faz lembrar aquele conselho que Cristo disse aos seus filhos, especificamente aqui às suas servas. Haviam, portanto, 10 mulheres, 10 noviças, 10 noivas, e elas deveriam estar sempre em prontidão, com as suas lamparinas sempre abarrotadas de azeite, de óleo, porque elas deveriam prudentemente observar a chegada e aguardar a chegada do seu noivo. No entanto, 5 delas eram completamente nécias no sentido não de loucas, se bem que a palavra nécia está associada à palavra loucura, mas estavam completamente desprovidas, descuidadas. O noivo chegou e elas estavam completamente sem azeite e saíram em busca da compra do azeite, enquanto que aquelas que estavam preparadas, prudentes, providas, puderam então sair ao encontro do seu noivo e, portanto, encontrá-lo no caminho e seguirem em felicidade. A prontidão é uma das marcas do povo do Senhor. Então, irmãos, vejam só, nós temos aqui no livro de Números, capítulo 13, 2 grandes assuntos que nós gostaríamos de tratar. O primeiro seria o assunto da prontidão e o segundo seria o assunto da distorção da realidade ou distorção da verdade. Didaticamente, esse capítulo de número 13, ele será dividido em 2 grandes sessões. Nós temos aí 33 versos, mas a primeira sessão vai do verso de número 1 ao verso de número 19. E o segundo vai do verso número 20 ao verso número 33. Primeiro é a ordem do Senhor para que seus filhos estejam sempre em prontidão ou preparados. A ordem do Senhor versa da seguinte maneira. Observem que nós temos aqui dentro do capítulo 13 a mesma estrutura textual que se apresenta na maioria dos capítulos do livro de Números. A expressão é: e falou o Senhor a Moisés, dizendo. E a ordem do Senhor aqui, para que Moisés pudesse comunicar aos filhos de Israel, era que homens pudessem ser levantados como espias, para que pudessem ir à terra de Canaã, espiar a terra e observar o que nela havia. Diz o texto: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Essa expressão é bastante significante. O Senhor diz assim, que eu hei de dar, ou seja, não importando o que nela seja encontrado, eu hei de dar a terra a vocês. Então os espias vão para cumprir um papel, mas independentemente do que lá seja encontrado, observe, eu as darei a vocês. A ordem do Senhor aqui era para observar a terra e não observar o povo. Parece estranho isso, né? Na verdade, os espias estavam sendo levantados, não era para dizer que povo estava naquela terra, porque independentemente do povo que estava lá, algumas coisas eram pertinentes a esse povo e, portanto, esse povo não teria nenhum contato com os filhos de Israel, uma vez que eles eram idólatras politeístas. A idolatria aqui, portanto, é completamente condenada. Vocês devem lembrar do caso Jacó, quando ele sai da presença do seu tio e uma de suas esposas toma para consigo os ídolos, os balins, os ídolos, os pequenos ídolos, as pequenas imagens diziam de quem a terra pertencia. Então, o possuidor do ídolo, portanto, era dono da terra. Então era muito comum naquela terra haver, portanto, idolatria. Ora, eles estão retornando para a terra de um ancestral, de um dos pais, a terra de Jacó. Então, independentemente de quem fosse o povo, a verdade dos espias era que eles deveriam dizer como estava a terra, e não sobre o povo que a possuía. Para isso,
Deus faz lembrar os filhos de Israel para que os seus filhos estejam sempre em prontidão. Então você vai ver que logo depois desse texto, você tem uma série de declamações de quem são os líderes do povo que irão erguer-se e irão, portanto, para a terra de Canaã. Observe aqui que Deus sempre clama que entre o seu povo haja oficiais. Afinal de contas, são esses oficiais que guardarão o povo do erro e do pecado, orientarão o povo acerca do caminho ou do desígnio do Senhor e observarão como o povo caminha ante ou perante o Senhor. Então veja como Deus suscita oficiais aqui. Verso 3 diz assim: e enviou-os Moisés do deserto de Parã, ou seja, de onde estavam, segundo a ordem do Senhor. Então foram conforme a ordem de Deus, hein? Mas vale lembrar aqui qual seja ou qual fora a ordem do Senhor. Veja: envia homens que espiem a terra. Essa é a ordem do Senhor. A promessa do Senhor, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então a ordem é: envia homens que espiem a terra de Canaã. E uma promessa, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Agora nós temos a lista dos oficiais. Verso 4. E estes são os nomes. Então ele começa: da tribo de Ruben, Samuá; da tribo de Simeão, Safate; da tribo de Judá, Calebe; da tribo de Isacar, Gigal; da tribo de Efraim, Oséias; de Benjamim, Pati; de Zebulon, Gadiel; de José, por Manassés, Gade; da tribo de Dan, Miel; da tribo de Assé, Setu; da tribo de Naftali, Nabi; da tribo de Gade, Geuel. Veja, estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Interessante aqui, é como o Senhor muda o nome de um dos seus grandes oficiais, que no caso aqui seria Oséias, e tem o seu nome transmudado, né, mudado para Josué. O termo, vejam só, Oséias para Josué, Deus está dizendo assim: eu vou mudar a sorte de vocês, porque vocês sofrem. Oséias, agora vocês vão receber salvação. Josué. Então veja, Deus levantou os oficiais e disse: espiem a terra que eu vou dar aos seus filhos. Então a ordem é espiar a terra. A promessa: receberão a terra. Eu vou mudar a sorte de vocês. Então ele levantou os oficiais. E a prova disso é que o nome de um dos auxiliares diretos de Moisés é mudado. Lembre que Moisés tem dois oficiais que trabalham junto de si: Oséias e Calebe. Prova de que Deus iria mudar a sorte do povo é de que o oficial Oséias receberá como nome Josué, aquele que traz a salvação, ou o Senhor é a salvação, ou aquele que porta a salvação, ou aquele que exulta e proclama a salvação do Senhor. Então Deus está dizendo: eu vou salvá-los. Então essa é a minha promessa. Então que a terra seja observada. Agora observem só, irmãos, aqui o Senhor destaca a prontidão do povo em servir. E nós temos, portanto, as lideranças sendo levantadas para que possam servir ao povo de Deus e, portanto, possam ir e observar a terra. Verso 17 diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais
ou em fortalezas. Então os espias deveriam se dirigir, portanto, à terra de Canaã e trazer notícias sobre a terra. A ordem do Senhor é: observem a terra, me deem notícia sobre ela, independentemente de quem lá esteja. Eu, portanto, darei a vocês aquela terra de Canaã. Irmãos, na primeira parte do texto, nós devemos observar como o Senhor tem entre seu povo homens de destaque para que possam servir nas mais variadas funções e necessidades do povo. Em determinado momento, o Senhor destacou no próprio livro de Números aqueles que deveriam servir ao culto, à adoração, ao serviço de Deus e atenderem às necessidades do povo. Agora, chegamos no capítulo 13 e Deus levanta agora oficiais, como que de exército, para que possam observar a área em que se encontra um grande adversário, um grande inimigo, aliás, grandes inimigos. Afinal de contas, o que Deus está levando em consideração aqui, em destacar homens, não é somente o bem daqueles homens, mas prioritariamente o bem de seu povo. Então Deus levanta homens para que o seu povo sempre esteja bem. E a prova disso, irmãos, que o Senhor lhes dá a terra. Uma das notícias que serão dadas dessa terra é que ela possui uma característica que nenhuma das outras há. É que ela mana, ou que ela dá leite e mel. Ou seja, é uma terra extremamente rica. E não é de outra sorte que Deus abençoa o seu povo com esse tipo de terra. Quando lá da criação, Deus preparou todas as coisas de forma uníssona, coesa e bela, para que depois de tudo preparado, o homem nela viesse habitar. E Deus não colocou o homem em qualquer terra, colocou no melhor da terra, em seu jardim. No final da história, no livro de Apocalipse, é assim que Deus dará novamente terra ao seu povo. Não uma terra qualquer, mas o capítulo 20 do livro de Apocalipse nos lembra que essa terra, essa cidade, o local da habitação dos filhos de Deus, não será essa terra que será consumida, mas será uma nova. Capítulo 21, que desce adornada, banhada em ouro, que reflete toda a glória do Senhor. Eis, portanto, o local em que Deus dá para que o seu povo habite. Leve em consideração aqui que quando Deus abençoa o seu povo, é para o bem do próprio povo. E quando Deus age no meio do seu povo, é para recordar o povo da sua benignidade. Deus levanta homens para que o culto possa ser realizado, mas Deus também levanta homens para que o povo possa ser protegido. Certa vez, um certo paladino, expositor, disse: Deus geralmente levanta homens fortes no meio do seu povo para que o fraco sinta-se seguro, para que o necessitado tenha as suas dificuldades atendidas, para que o povo caminhe em segurança e, portanto, exulte diante do Senhor. Ora, irmãos, essa verdade ou essa realidade nós encontramos em toda a palavra de Deus. Deus nunca desamparando o seu povo. Eis o motivo porque o povo nunca pode abrir os lábios e reclamar do Senhor. Deixa eu aqui abrir um espaço aqui no texto, nessa primeira parte. Quando eu falo aqui a palavra reclamar e reclamar do Senhor, eu não estou dizendo que diretamente, às vezes, você reclama de Deus, mesmo porque você tem juízo para isso. Mas em abrir uma queixa, uma reclamação, indiretamente, você está reclamando de Deus. Quando você, por exemplo, diz assim: por que eu estou sofrendo como estou sofrendo? Porque essas coisas somente acontecem comigo. É de Deus que você está fazendo queixa. Porque afinal de contas é Deus que sustenta e é Deus que governa todas as ações que acontecem sobre a face da terra. Portanto, quando você abre queixa sobre alguma coisa, indiretamente você está reclamando do Senhor e se priva de ver
que em todos os momentos da história do povo de Deus, Deus levanta líderes, nesse caso aqui oficiais, para que o seu povo sinta-se protegido, guardado e guiado. Ora, irmãos, e não é assim hoje. Aliás, e não seria diferentemente hoje. Deus continua erguendo entre o seu povo liderança capacitada. Algumas coisas nos destacam o livro de Números. Se na primeira parte do livro de Números, antes do capítulo 13, nós vimos que Deus qualifica e, portanto, levanta aqueles que estarão providos de dirigirem o seu povo à adoração, no segundo passo, Deus fortalece e dignifica os seus homens para que sejam homens. Ontem à noite eu brincava com um irmão aqui da igreja, que está presente aqui no culto, e dizia para ele, quando a gente disse assim, fulano de tal, aquele homem, aí eu disse, rapaz, você deve respeitar os homens, porque fulano de tal parece não ser homem. E por que eu disse isso, irmãos? Porque infelizmente, apesar de alguns terem na carteira de identidade que é do sexo masculino, se comportam como se não fossem. São desprovidos, são desencorajados, não possuem vigor másculo, têm comportamento hostil à verdade e trazem para si aquilo que está lá em Romanos capítulo 1, mudam a verdade de Deus e mudam o curso natural das coisas e deixam de servir ao curso natural, ao invés de se relacionarem corretamente, se relacionam de forma equivocada, mudando a verdade de Deus. Então vejam só, irmãos, como foi que Deus guardou o seu povo? Levantando verdadeiros homens. Verdadeiros homens são levantados para que o povo perceba que está verdadeiramente protegido. Irmãos, nós estamos falando da congregação de Israel, que aqui nesse texto recebe um nome, Israel, mas que se fosse vertido para o Novo Testamento, ou para o grego do Novo Testamento, receberia o nome de igreja. E sendo, portanto, a igreja de Cristo, esses do capítulo 13, não se esqueça que Deus levantaria da mesma forma homens entre o povo, para que o povo fosse levado a adorar a Deus verdadeiramente, mas também se sentisse protegido. Uma das grandes alegrias da igreja é que homens sejam levantados entre o povo. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: homens, que cumpram o papel da adoração, mas cumpram também o papel da proteção. A mesma coisa acontece nos lares. Deus levanta homens para que suas esposas, seus filhos sintam-se guardados e protegidos. Guardados e protegidos. Hoje nós temos literalmente um devaneio da masculinidade. E esse devaneio da masculinidade é que nem sempre os homens de hoje, ou a maioria deles, tem comportamento másculo. Eu não estou dizendo que eles sejam, eu não estou dizendo, irmãos, que esses homens eles tenham um padrão diferente, sejam homossexuais, sejam gays. Não estou dizendo isso, porque até a própria Bíblia faz uma diferenciação disso, isso que não deixa de ser pecado. A Bíblia chama os que mudaram
o padrão e o uso comum, é aqueles que nós poderíamos chamar de homossexuais, mas a Bíblia também chama alguns de efeminados, aqueles que, sendo homens, têm traços femininos. A voz é feminina, não tem impulso, o jeito de tratar é muito delicado, não tem masculinidade. Interessante aqui, Douglas Wilson, um escritor norte-americano, um pastor e teólogo da Igreja Reformada, ele diz algo que contrapõe o comportamento moderno, quando ele usa justamente essa expressão que eu estou usando aqui, né? Que precisamos de homens, para que o povo de Deus sinta-se protegido. Aí observe que ontem, por exemplo, nós tivemos aqui um evento onde nós tínhamos basicamente aqui em torno de umas 40 mulheres na igreja, mas nós tínhamos poucos homens. E se acontecesse alguma coisa? E se os da ruína de fora quisessem fazer alguma coisa contra o povo de Deus? Nós deixaríamos as mulheres tomarem a nossa frente? E ficaríamos à espia porque éramos em menor número? Ou nos colocaríamos na dianteira para proteger aquelas que devem ser guardadas? Ora, será que a noiva, ela não é mais numerosa do que o noivo? Mas não é o noivo que sempre toma as dores da noiva? Em algum momento o noivo se escondeu de proteger a sua noiva. Ora, ele deu foi a própria vida para proteger a necessitada, a noiva. Ora, esses homens que são levantados aqui no capítulo 13 deveriam expor as suas vidas para trazerem boas notícias aos filhos de Israel, aos da congregação. Estavam debaixo de promessa, a terra seria dada. Mas o que é que nós fazemos para justificar os nossos pecados? Sabe o que é que nós fazemos, irmãos? É que nós modificamos a realidade, adulteramos a verdade e não transmitimos a verdade e a verdade de Deus. Olha o que é que vai acontecer a partir do verso 20. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron. Agora, olha a descrição. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Isso é um comentário dado ao texto. Verso 33. Depois foram até o vale de Escol. O que o texto está narrando é que eles estão aqui observando minúcia a minúcia da terra, parte a parte da terra. E dali cortaram um ramo de vide em um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho, ou seja, o cacho era grandioso, que dali cortaram os filhos de Israel, frondoso. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes as notícias a eles e a todo o povo. E mostraram-lhes o fruto que era da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Olha a distorção. E verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é seu fruto. Olha o que eles estão dizendo. Deus havia dito que lhes daria uma terra que mana leite e mel. O que é que eles estão dizendo? Olha, verdadeiramente a terra de fato mana leite e mel.
Talvez essa seja uma informação completamente desnecessária. Deus já havia dito que a terra mana leite e mel. Parece que eles estão confirmando a palavra de Deus. É como se Deus precisasse de alguém que assinasse embaixo da sua voz. Veja, quem precisa de ser averiguado somos nós. Paulo, quando pregava a verdade, os bereanos conferiam a palavra de Paulo, porque apesar de ser servo de Deus, continuava sendo pecador. Mas isso não pode ser dito de Deus. O Senhor diz assim: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então Deus não precisa que sua palavra seja confirmada ou ratificada. Ele é a pura expressão da verdade. E mesmo assim, eles disseram assim: verdadeiramente, a terra mana leite e mel. Informação que Deus já havia dado. Começa, portanto, a distorção. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. A palavra que eles usam aqui para poderoso pode ser entendida de três formas: alto, numeroso e forte em força ou em exército. As cidades são fortificadas e muito grandes, ou seja, extensas, não é altas, são extensas. E também ali vimos os filhos de Anak. Nós vimos ali gigantes. Vamos dizer, os homens que lá são homens gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Veja a atitude do líder. Os liderados chegam e dizem assim: ora, nós não podemos possuir a terra, visto que o povo que lá habita é um povo extremamente poderoso. Só para vocês terem ideia, lá estão os filhos de Anak, lá estão os gigantes. Ora, irmãos, vejam só, um povo que há 40 anos está no deserto, que não é um exército, que não é um exército de luta, de guerra e de batalha. Agora, veja só, agora eles escutam o seguinte: nós não podemos ir àquela terra, porque aquela terra possui homens poderosos, gigantes estão lá. Ora, uma notícia dessa era simplesmente o povo dizer assim: irmãos, olha, a gente já está aqui há 40 anos no deserto, então vamos ficar aqui mesmo. Se a gente for entrar agora a Canaã, nós vamos perder as nossas vidas. É loucura invadir Canaã. Você está doido? A gente vai invadir uma terra dessa, onde lá tem gigantes. Lá nós morreremos. Nós não escaparemos com vida. Não escaparemos com vida. Ora, o Senhor já nos provou aqui no deserto, que Ele nos prove mais. Daqui nós temos as codornizes, não passamos fome. Tocamos as rochas e elas nos dão água, não passamos sede. Nós temos a coluna de fogo que nos aquece durante a noite. Nós temos a coluna de nuvens, ora, que pode, portanto, nos livrar do calor durante o dia. Irmãos, vamos ficar aqui mesmo. A notícia que eles estão nos dando, gigantes estão lá, os filhos de Anak estão lá. Você é doido, rapaz, vamos nada. As cidades como são, grandes, fortificadas. Como é que nós vamos entrar num negócio desse, rapaz? Nós não possuímos carros de guerra, nós não temos cavalos, nós não temos arcos e nem lanças. Estamos perdidos, irmãos. Então é loucura a gente ir para uma batalha dessa. A distorção foi tão grave como aquela mensagem de telefone sem fio, né? Alguém conta uma coisa na ponta, na outra ponta alguém escuta uma coisa radicalmente diferente, distorcida. Olha o que é que Caleb faz, verso 30. Caleb fez calar o povo perante Moisés. Caleb diz assim: olha, irmãos, permaneçam em silêncio agora. Não falem mais nada.
que vocês estão dizendo não corresponde à verdade. E o que é que ele faz lembrar ao povo? O pacto, a promessa. O Senhor disse que nos daria a terra. O Senhor disse que nos daria a terra. Você percebeu aqui o pecado gravíssimo da língua? Pecado gravíssimo da língua. Os espias não somente se levantaram contra Josué, contra Caleb, contra Moisés e contra Arão, mas eles se levantaram contra Deus. Eles tentaram desestimular o povo e dizer assim: Deus é mentiroso, ele disse que não ia dar a terra. A que terra é essa que nós vamos possuir, que vamos ter que batalhar contra gigantes? Ora, não foram esse povo que haviam saído do Egito, das garras de Faraó, da escravidão e do terror, e Deus os arrancou de lá com mão forte? Ora, irmãos, seria também com mão forte que Deus destruiria os seus inimigos. A custa disso seria a obediência do povo ao Senhor. Primeiramente, o povo sempre estando pronto para servir a Deus. Segundo, o povo sempre crente nas promessas do Senhor. E o que é que isso acarreta quando estamos sempre prontos para servirmos a Deus? A prontidão para servir ao Senhor, seja em quaisquer que forem as situações, evita, irmãos, que haja murmurações em nossos lábios. Ora, irmãos, alguém já disse, não sei quem, mas é verdade, que aquele que muito murmura nada faz. Chega em qualquer igreja, chega em qualquer povo e procure saber quem são os murmuradores da igreja. Depois procure saber uma segunda coisa: o que é que eles já fizeram pela igreja? O que é que eles já fizeram pelo povo? E a resposta sempre será: nada. Aquele que muito reclama, aquele que muito se levanta, aquele que muito murmura, é porque nada fez. É porque nada fez. Sexta-feira, estava esperando chegar o horário do canal que passa esportes, né? Só que antes de chegar a parte esportiva, tinha, portanto, a propaganda eleitoral. E um dos candidatos, Boulos, ele, portanto, estava reclamando do que não havia na cidade de São Paulo. Ele é candidato lá, né? Do que não havia na cidade de São Paulo, e dizendo quais eram os pontos fracos da cidade. Então, terminada a parte dele da propaganda eleitoral, então entra uma segunda propaganda eleitoral do opositor, né? E o opositor faz justamente essa pergunta. Eu gostaria de perguntar ao candidato Boulos o que é que ele já fez pela nossa cidade. E qual é a resposta disso? Aquele cântico nojento gospel: nada, nada, nada. Nada, nada, nada. A expressão canto nojento gospel é minha, viu? É porque o candidato disse assim: ele nunca fez nada. Mas ele retorna novamente para a cena e diz assim: não, mas ele fez. Ele invadiu terras, ele fez isso, ele fez aquilo de errado. Irmãos, observem: aqueles que muito murmuram, nada faz pelo povo. Nada faz pelo povo. Então por que o povo deve estar sempre em prontidão? Para que possa servir a Deus e as murmurações sejam evitadas. E uma segunda coisa deve ser evitada: a distorção da verdade. A distorção da verdade. Porque é muito comum que aqueles que se levantam para servir a Deus, às vezes, desgostados com alguma coisa, distorçam a verdade de Deus para o seu favor, torcem o texto bíblico, emudecem a voz de Deus. Veja, Deus tinha dito: observe a terra, é a terra que deve ser observada, independentemente do povo que lá se encontra, é a terra que deve ser vista. A notícia que eles trazem é que, olha, lá tem gigantes, nós não podemos superá-los. O povo de lá é forte, é poderoso, a gente não pode nem botar os pés naquela terra. Portanto, veja,
Um líder eficaz, portanto, faz com que eles sejam corrigidos. E a correção começa. Diz o texto: Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente, de acordo com a promessa de Deus, subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Certificado de que Caleb diz isso? Lembrem-se aqui, irmãos, do verso de número 2. Deus disse: a ordem ao povo, envia homens que espiem a terra. A promessa que Deus deu ao povo, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Foi a promessa? Deus disse: eu darei a terra, certamente eu darei a terra. Confiado nessa promessa, Caleb, que nem havia visto o povo, disse: olha, vamos subir, porque certamente nós vamos possuir aquela terra, prevaleceremos contra ela. Verso 31, veja só a incredulidade. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é povo mais forte do que nós. A incredulidade. E inflamaram a terra, ou seja, lançaram palavras de juízo contra a terra, que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Ou seja, o povo é canibal e escraviza os que nela tentam adentrar. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, ou seja, são gigantes. Aí eles já disseram isso, né? São filhos de Anak, né? Essa expressão aqui, filho de Anak, são filhos de gigantes. E o verso 33 diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos... Olha só o que estão dizendo: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, quando nós vimos a nós mesmos e vimos a eles, nós dissemos assim: rapaz, a gente é gafanhoto em relação a eles. E eles pensavam assim de nós. Qual é o erro aqui do texto? O erro do texto é que eles estão contando uma mentira. Primeiro, que os homens não viram a eles. Eles viram os homens. Eles poderiam dizer assim: a gente se sente como gafanhoto. Quando a gente olha para eles e que a gente se olha, de fato, nós somos como que gafanhotos. Agora, eles olhando para nós, eles também veem que nós somos gafanhotos. Isso aqui é um erro gravíssimo. Eles estão mentindo e querem desencorajar o povo de subir e possuir a terra. Irmãos, o pecado do engano, não somente distorce a verdade, mas confunde o povo. Ora, foi no pecado do engano que a serpente fez com que Eva iludibriasse ao seu esposo e ele caísse na maldição do pecado, do qual todos nós somos herdeiros. O engano tem destruído um povo. Eis porque Deus sempre peleja entre os seus filhos, que nele sempre haja a verdade. Nele sempre haja a verdade. E aí, às vezes, irmãos, não somente a liderança de um povo, mas também todo um povo às vezes perece porque deixa de faltar com a verdade. Falta literalmente a verdade. E às vezes nós falamos palavras que não correspondem à verdade, no juízo de agradarmos a alguém ou que nós não sejamos prejudicados. Você certamente já teve algum local e que você deveria falar a verdade na cara de alguém e não falou. Irmãos, eu sempre peço a Deus que me dê coragem para não faltar com a verdade. E Deus tem me honrado nisso, irmãos. Deus tem me honrado nisso. Mas veja, isso não é somente uma obrigação de um oficial, mas é uma obrigação de toda a igreja, você inclusive. Você não pode faltar com a verdade. A falta com a verdade não somente é engano,
mas também é distorção. Olha o que esses espias estão fazendo aqui com o povo de Israel, infundindo no coração do povo terror, querendo que o povo desacredite de Deus, querendo que o povo crê que realmente Deus prometeu que nos daria a terra, mas dessa vez Deus se enganou. Dessa vez Deus se enganou. Como é que ainda possui uma terra dessa? Quem é que já se viu a gente conquistar uma terra de gigante, com uma cidade completamente fortificada? Nós já sabemos como é que isso vai se dar, né? Lembram de Jericó e suas muralhas? Como caíram? Lembra como Deus afogou a Faraó e seu exército? Lembra como Deus subjugou as mais potentes nações do mundo? Há uns dias atrás eu ouvi também uma pregação, né? Que agora me foge a memória o pregador. Eu não sei se foi o reverendo Augusto. Deve ter sido algum pregador, estava ouvindo. E ele disse assim: chegará um momento em que, aliás, foi o reverendo Augusto mesmo. Ele disse: chegará um momento, ele falava das eleições americanas, esse momento que a gente está passando, momento de eleição, né? Que os Estados Unidos figurarão apenas no rodapé da história. Rodapé, quando você pega um livro para ler, a nota de rodapé talvez seja a nota menos interessante para o leitor. Os leitores nem leem nota de rodapé, mas está lá a nota de rodapé apenas. Porque o que deve ser primaz no texto está lá no corpo central do texto. As mais poderosas nações não passarão de rodapé da história. Rodapé da história. Porque Deus fez cumprir sempre a sua palavra. Eis a verdade: seja o homem mentiroso, seja Deus sempre verdadeiro. Os espias que infundiram terror no coração dos filhos do Senhor estavam agora sendo completamente desmentidos.